Bom dia, meus amores. Vamos lá. O que há de melhor? A minha companhia. Bora lá, meus amores. Keila, Delza, Marcela. Pra gente se perder. Bora lá, meus amores. Bom dia, Sam. Bom dia, Cris. Gente, eu acho que isso aqui tá ficando... Esse tripé tá muito alto. Bom dia, Vivi. A razão da minha felicidade. Não vai dizer que eu não sou. Bora lá, meus amorinhos. Começando hoje um pouquinho atrasado, a gente tá começando aqui agora 5h20, 5h22 para ser mais específico. Mas vamos lá, Rogério, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Denise. Bora lá, começando hoje a nossa live, mais uma live maravilhosa. Deixando um recado básico para vocês, que hoje é dia da nossa segunda aula do nosso curso gratuito de crenças, o poder das crenças. E fiquem atentos, porque hoje às 8 horas da noite estaremos lá, firme e fortes, com fé, para fazermos a nossa live. Tá uma chuva danada aqui no Rio de Janeiro e se Deus quiser vai dar tudo certo. E a internet não vai me cair por causa desse temporal. Beleza? Hoje a gente vai falar lá no tema, lá no nosso no curso, a gente vai falar algumas coisas sobre crenças de não merecimento. Eu vou falar sobre o medo do sucesso, sobre o medo do fracasso. Você vai aprender a detectar se você tem realmente essa crença ou se você usa essa crença como desculpa para outros padrões que você tem, tá? Então vai estar muito legal, vai lá para você deixar a sua pergunta, deixar a sua dúvida, e eu tenho preparado coisas muito bacanas pra gente hoje à noite. Então, hoje às 8 horas, nossa segunda aula, e vamos junto nessa história. Bom dia a todas, hoje eu quero falar com vocês sobre crenças de dinheiro. Faz tempo que a gente não fala um pouquinho sobre crença de dinheiro, né? E ontem eu estava conversando com uma pessoa e aí eu perguntei qual que é a sua meta? E ela falou assim pra mim, eu quero ganhar 20 mil. E eu falei assim, mas por que você quer 20 mil? E aí ela disse, Marcela, eu posso falar assim, mas não aqui agora, tá? Mas eu posso falar assim, me lembra, tipo, semana que vem, em algum outro momento pra eu falar dele, porque se eu começar a falar dele aqui agora, vai demorar muito e eu tenho algumas coisas pra dizer pra vocês. Mas me lembra mais pra frente que eu falo dele sim, tá? Esqueci o que eu tava falando. Ah, sim. Aí eu perguntei pra ele assim, o que você quer, dinheiro e tal? E você quer... Ah, eu quero ganhar 20 mil. Beleza. Você quer ganhar 20 mil? E eu perguntei, você quer ganhar 20 mil por quê? E ele falou assim, porque 20 mil é o dinheiro que eu preciso para pagar meu carro, para fazer isso, para fazer aquilo outro. Aí eu, tá bom, legal. E eu perguntei pra ele assim, e se você ganhasse em vez de 20 mil, 50 mil, 100 mil? Ou, se você ganhasse, em vez de 20 mil, 1 milhão. E aí ele falou assim, nossa, mas isso nem passa pela minha cabeça. Eu falei assim, por isso que você não ganha isso, esse tanto. E aí ele ficou assim, olhando pra mim parado, e aí eu tava explicando pra ele como que as nossas crenças, as nossas crenças e a nossa intenção,
ela nos foca e nos mantém dentro de um paradigma. Existem pessoas, e talvez isso já tenha acontecido com você. Por exemplo, você fala assim, eu não tenho condição de comprar esse carro, eu não tenho condição de comprar essa casa. Mas em algum momento você fala, não, eu tô decidido a comprar essa casa. Então você se aperta um pouco e você consegue pagar a casa, você consegue pagar o carro, você consegue pagar o curso, você consegue pagar o treinamento, você consegue pagar. E quando você termina de pagar, aquele dinheiro que você pagava por mês, que era um dinheiro muito alto, ele não sobra. Olha que coisa interessante, ele não sobra, ele não aparece para você colocar em outro lugar, ele não sobra. Você só ganha o dinheiro enquanto você está pagando aquilo ali. O dinheiro só aparece, é como se ele só aparecesse para pagar aquela conta e aquele boleto ali que você tem para pagar. E aí é uma coisa muito interessante que a gente fala lá no Domine Suas Crenças e a gente começa a detectar e a perceber de forma profundamente lá no Pro, que o que acontece é que as pessoas, você está programando ou você programa a sua mente para pagar a conta. Então, se você tiver uma conta de 3 mil reais para pagar todo mês, não importa o que você esteja fazendo, você vai criar formas e dinheiro de pagar aquela conta. Você vai ter dinheiro para pagar aquela conta. Você vai vender alguma coisa, você vai fazer um curso, você vai levantar um dinheiro naquela semana, você vai vender um curso que você nem imaginava, mas você vai levantar e você vai pagar. Você vai pagar. Mas se você não tiver uma conta para pagar, aquilo não acontece. E por que que isso acontece? Porque a gente precisa a gente precisa entender que a gente só bate meta se a nossa meta estiver alinhada com as nossas intenções. E se a sua intenção é só pagar boleto, se você não tiver boleto, você não vai pagar nada, você não vai criar dinheiro. Porque a sua crença, as nossas intenções, elas são pautadas nas nossas crenças. Então, se você tem a crença de que se eu tiver boleto eu pago, se eu não tiver boleto eu não pago, eu não consigo ganhar o dinheiro, o que vai acontecer é que você só vai pagar a conta quando você tiver boleto. Isso não é uma coisa necessariamente ruim, tá, gente? Isso não é uma coisa ruim. Eu, por exemplo, eu tive essa crença durante muito tempo na minha vida. E eu conquistei muitas coisas com essa crença. O que que eu fazia? Eu fazia dívida. E então eu comprava carro parcelado, curso parcelado. Foi assim que eu paguei todos os meus cursos. Hoje eu tenho mais de R$1 milhão investido em curso, em treinamento. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro para pagar, não tinha 30 mil para dar. Eu não tinha 50 mil para dar num curso com o Tim Harvey. Mas eu tinha 10 parcelas de 5 mil. 10 parcelas de 5 mil reais por mês eu conseguia pagar. Então eu ia lá e fazia. E foi assim, fazendo essas dívidas, que eu conseguia elevar o padrão do meu curso, a vender mais, a me divulgar mais, a vender mais cursos, a vender mais treinamentos, a criar produtos. Eu dava o meu jeito, eu criava um produto, eu levantava dinheiro, saca? E aí, a pergunta que eu tô te fazendo é essa, né? Primeiro, será que você só cria dinheiro quando você tem uma dívida? Né? E aí você tá programado para pagar boleto? Porque assim, quando eu entendi que isso era um padrão para mim, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a entender e a decidir se eu queria usar esse padrão ou não. E aí é o poder das perguntas, né? Você precisa entender que tipo de pergunta que você precisa fazer para sair desse paradigma de só pagar boleto. Porque se você só paga boleto, o problema é se você só paga boleto, mas você tem boletos caros, boletos altos que fazem você ir além, beleza, tá ótimo, você tá progredindo, você tá evoluindo. Agora, se você tá programado para criar só boletos e seus boletos são boletos diários de conta de luz, água, né, coisas comuns do dia a dia, você só vai ganhar aquilo que é suficiente para te manter vivo. Saca como que as nossas crenças acabam colocando a gente dentro de um limite? Porque parece que eu não posso ganhar mais do que aquilo que eu preciso. Existe um padrão de crenças que é muito conectado com isso, né? Eu não posso ganhar mais do que aquilo que eu preciso. Então eu nunca consigo fazer o dinheiro sobrar. O dinheiro nunca sobra.
Eu nunca tenho dinheiro para investir, para colocar em outro lugar. Eu nunca tenho dinheiro para colocar na bolsa de valores. Eu nunca tenho dinheiro sobrando. E aí você nunca consegue chegar aonde você quer. Quando o dinheiro não vem nem para pagar boletos, é porque você tá com uma crença muito encalacrada de dinheiro mesmo. No sentido de não tem tanto para todo mundo, tá tudo muito difícil, as coisas não vêm para mim, as coisas não acontecem para mim. Quando o dinheiro não vem nem para pagar os boletos, é porque você tá completamente focado na escassez. Você tá vibrando na escassez. E assim, a nossa vida, ela é vibracional. O nosso reflexo da nossa vida, dos resultados que a gente tem, é pura vibração. É pura vibração. Então, se você não tem dinheiro nem para pagar os boletos, é porque você está vibrando naquela escassez. Qual é a emoção que você tem quando você não tem o dinheiro nem para pagar o boleto, né? É uma vibração de não tem o suficiente, não há o suficiente, as coisas são difíceis, as coisas estão muito difíceis para todo mundo. É nessa vibração que você está indo. Se você não mudar essa vibração de escassez, o que vai acontecer é que você vai criar mais disso. Porque o que você precisa entender é que a vibração da escassez, ela existe em qualquer momento da vida, tá? Não importa o quão esteja próspero o país, o quão esteja próspero o mundo, sempre vão existir pessoas vibrando na escassez e sempre vão existir pessoas vibrando na prosperidade. Se tá todo mundo chorando, você pode sentar do lado de uma pessoa e chorar junto, ou você pode sentar do lado da pessoa e vender lenço. É só uma questão de ponto de vista. É só uma questão de o que eu estou escolhendo olhar nesse momento. E deixa eu te falar uma coisa. Quando pessoas muito críticas, ela tem uma tendência de ir para padrão de escassez. Por quê? Porque pessoas muito críticas, ela tem um padrão de olhar o que está errado. O que está funcionando aqui que não está certo? Peraí, tem um problema aqui, tem um defeito aqui. Então, se aparece uma grande oportunidade para você ganhar dinheiro, em vez de você olhar e abraçar essa oportunidade, mesmo que você diga que você está abraçando essa oportunidade, mesmo que você diga que você quer essa oportunidade, você sempre vai estar com a mente viciada em olhar naquilo que vai dar errado, naquilo que pode dar errado, na merda que vai dar. Então, quando você tá focado e vibrando e olhando e com esse vício, porque, gente, mente de escassez, assim como mente de prosperidade, é treino. É um vício, é um play que você dá o tempo todo, até você virar a coisa. Você fica ali dando play naquele negócio até o negócio virar. E aí você fica dando play pensando assim, caramba, cara, esse negócio vai dar errado. Caramba, cara, o negócio tá difícil. E aí você, o que faz? Você liga a televisão no Jornal Nacional. E aí o Jornal Nacional dá uma notícia que não é uma notícia legal. Aí o seu marido chega, ou sua esposa chega em casa contando uma notícia que não é uma notícia tão boa. E aí você começa a materializar a sua vibração, que é uma vibração de que as coisas não são assim tão fáceis. As coisas não podem ser assim tão fáceis. As coisas não podem ser assim tão simples. Porque esse é o pensamento esse é o play do pensamento do crítico, de quem está vibrando na escassez, de quem está vibrando em que só pode ter um problema, as coisas não estão assim tão boas. E a gente precisa estar o tempo todo, né? O tempo todo avaliando as nossas emoções para saber onde está indo a nossa vibração e para onde e qual tipo de crença que a gente está alimentando. Porque existem crenças, gente, que só passa pela nossa cabeça. Elas são só crenças malucas que passaram ali pela cabeça e já era. Mas se você fica dando play naquela crença ou em crenças que são semelhantes àquela, ela vai virar uma crença consistente na sua vida e uma realidade para você. Toda crença que é uma realidade na sua vida, ela virou um pensamento, ela era um pensamento bobo um dia.
Toda crença, inclusive as crenças que fizeram você criar doenças pra você, que fizeram você ficar mal, que fizeram você ficar pra baixo, que fizeram você criar ansiedade pra você, todas elas eram pensamentos bobos que passaram na sua cabeça e que em algum momento você começou a pensar neles. Tanto que aquela vibração começou a entrar pra sua vida e aquilo começou a virar uma realidade pra você. Então começa a prestar atenção que tipo de animal você está alimentando dentro da sua cabeça. Todo dia na sua cabeça passa pensamentos negativos e pensamentos positivos. Para qual deles você está dando mais alimento? E o que é alimento? Alimento é qual deles você está dando mais atenção. E da mesma forma que você alimenta os pensamentos negativos que te levam para uma vibração de escassez, você alimenta os pensamentos positivos que vão te levar para uma vibração de prosperidade. Só que, se você estiver preso na escassez, ou se você estiver preso no pensamento crítico, você vai ter uma tendência maior de ir para os pensamentos de escassez. E aí você precisa usar o seu poder de vontade para levar a sua mente para o que você quer. E aí você vai precisar fazer isso deliberadamente, até isso virar um treino, até isso entrar no automático. Então, a Ana está falando, foi assim que eu perdi tudo, casa, casamento, emprego, cavou uma vala que não consegue sair. É isso que acontece, é exatamente isso que acontece. E, gente, o mundo nesse ponto é muito justo, tá? A mesma vala que você cava para escassez é a mesma que você cava para prosperidade. O movimento é exatamente o mesmo. A Cláudia tá perguntando aqui, quando você convive com pessoas que alteram e questionam, tipo, se tá fácil, tá errado. Porra, você não pode botar como condição na sua vida só conseguir um objetivo se você convive com pessoas positivas. Você está dizendo para o universo o seguinte, universo, eu não consigo ter prosperidade se as pessoas à minha volta têm escassez. Tá fudido. Você tá na merda. Você tá pegando o seu poder e colocando na mão dos outros. Foda-se o que os outros pensam. Caguei pro que os outros pensam. Eu não tô nem aí. Se eu fosse pensar no que os outros pensam, para começar, eu não estaria nem aqui. A nossa primeira aula lá do curso de crenças gratuito, eu falei sobre isso. Você tem duas opções na sua vida. Você pode ser um número e entrar para estatística, ou você pode dizer para você, vá pro cacete, eu não sou um número. E eu não vou cumprir essa estatística. Então, por exemplo, eu tinha uma estatística para minha vida. Filha de pobre, filha do marceneiro, o pai morreu, tinha 13 anos, a mãe não tinha condição de pagar a faculdade, não tinha condição de ter uma escola boa para fazer o vestibular, não tinha condição de estudar, não tinha condição de fazer nada. Existia uma estatística para mim ali. Qual era o grau de probabilidade de eu estar aqui hoje para vocês, falando com vocês, tendo hoje o curso mais completo e melhor curso do Brasil, no quesito é crenças, sendo mentora de coach, cobrando R$8.000 no programa em grupo, cobrando R$20.000 no programa individual de processo de coaching, sendo cogitada para trabalhar com altos executivos, sendo chamada para fazer palestras em empresas multinacionais, cujos negócios eu às vezes nem entendo. Qual era a chance dessa menina estar nessa posição hoje? Qual era a probabilidade? Se eu fosse me preocupar com a probabilidade, eu tava fodida. Eu tava na merda. Se eu fosse me preocupar com as pessoas que estavam à minha volta e com o que as pessoas que estavam à minha volta falavam, pensavam ou diziam, eu tava na merda. Todos os dias eu recebo esse tipo de pergunta. E quando a pessoa que tá do seu lado fica te enchendo a porra do saco? Se ela tá te enchendo a porra do saco, é porque a sua vibração tá ali junto com ela. Você tá na mesma vibração que ela. Você tá na mesma vibração que ela. Se você não tivesse na mesma vibração que ela nem te enchia o saco. Ela nem falava com você, porque não tem ressonância. Não tem ressonância. Você não tem ressonância com aquilo que não com aquilo que não tem a ver com você. Mentalização guiada ajudaria? Depende. Depende. Se a sua mentalização guiada é, eu vou ganhar R$1 milhão, ou eu tenho R$1 milhão na minha conta, e a sua mente fica, tem porra nenhuma, lei de pobre, tu é mentiroso.
né? Tem nada, você não tem nada, tem R$ 1.000.000 na sua conta, nada, tá mentindo. Se você tá nessa vibração, você não consegue nem fazer determinado tipo de mentalização. Você tem que começar no pequeno, você tem que começar a alterar um pouquinho a sua emoção. Porque às vezes o que acontece, você entra aqui num passo muito pequeno e quer dar um salto muito grande. Você tá num salto você tá num pensamento de tô fudido, né? Tô fudido, tô na merda, tô não sei o que lá. E aí você quer sair dessa situação para ir para um pensamento de tô milionário, tô próspero. Às vezes você não consegue fazer esse salto. É um salto muito grande. Você não precisa dar esse salto. Você só precisa melhorar a sua emoção naquele momento. Então você começa a trabalhar a sua emoção e como você se sente naquele momento. Então, por exemplo, cara, eu tô fudido, não consegui dinheiro para pagar esse boleto e tal, não sei o quê. Então começa a fazer perguntas. Universo, quais são as opções que eu tenho para pagar esse boleto rápido? Universo, quais são as possibilidades, as infinitas possibilidades que você tem para mim, para eu ganhar dinheiro de onde eu nem tô esperando? Então você começa a fazer esse tipo de pergunta, toda pergunta ela é um direcionamento. Toda pergunta ela é uma movimentação de mindset. Por que lá no Pro ele fala por que lá no Pro a gente consegue mudar as crenças? Porque a gente tem lá 16 paradigmas e nesses 16 paradigmas a gente faz perguntas que direcionam a mente da pessoa para aquilo que ela quer, para a prosperidade, para a alegria, para a abundância que existe no mundo. Então, a gente precisa começar a treinar nossa mente a olhar para isso. Se você não treinar sua mente para olhar para isso, toda vez você vai ganhar dinheiro, ser feliz e daqui a pouco você está perdendo dinheiro de novo. Por que pessoas ganham milhões e milhões de reais e perdem tudo? Por que elas perdem? Porque tem uma praga na vida delas? Porque o diabo tá na vida delas? Porque Deus mandou um castigo para elas? Não! Porque elas vibraram tanto na emoção contrária que o dinheiro não fica ali. Eu li uma frase um dia que eu achei a coisa mais incrível do mundo e é a coisa mais verdadeira do mundo, que um autor disse o seguinte: o dinheiro não aceita desaforo. E o que ele quis dizer com isso? O dinheiro não aceita desaforo, né? Você pega o dinheiro para você precisa se sentir dono do dinheiro. Você precisa se sentir rei do dinheiro, rainha do dinheiro. Você precisa se dizer a dona da porra toda. Porque se você não se sentir dono do dinheiro, o dinheiro é o seu dono. E se o dinheiro é o teu dono, ele vai te bater até você cair. Então quando você fala assim... Quando eu falo pra você assim, vamos fazer alguma coisa, e você fala assim, eu não posso porque eu não tenho dinheiro, toda vez que você fala isso, o que você tá dizendo é, o dinheiro manda em mim. Olha que coisa interessante, né? A gente não para pra pensar nesse tipo de crença. A gente não para pra pensar... a gente não para pra pensar nesse tipo de pensamento, né? Então, deixa eu só ler aqui que alguém tá falando alguma coisa. Ah, tá. A Simone tava falando aqui que se consegue... tem pessoas que pensam isso, né? Se você tá conseguindo dinheiro muito rápido e muito fácil, é porque você tá roubando. As pessoas pensam isso. Tem muita gente que pensa isso, né? Se tá fácil demais, ó, começa a pensar aí, né? Como é que pode? Não, alguma coisa você tá fazendo. Você tá dando um golpe em alguém, verdade. Existe isso mesmo. Existem pessoas que são tão escassas que o pensamento delas é esse. Elas não pensam nem que alguém pode ganhar um dinheiro de alguma forma, né? Isso para elas é inimaginável. E eu já contei essa história aqui uma vez e eu adoro contar para vocês. Prosperidade não tem a ver com o tanto de dinheiro que você tem na conta. Prosperidade tem a ver com o quanto você sente que você é capaz de receber e está aberto para receber. Quando eu vou contar aqui pra vocês essa história mais uma vez. Uma vez eu estava num treinamento
do T. Harv, era um treinamento aberto, e ele ia vender ali um curso que na época era 50 mil reais para 2 pessoas, ou 30 mil reais se você fosse fazer individual. Esse curso que eu fiz deve ter uns 2 ou 3 anos, uns 3 anos atrás. Então, 3 anos atrás, 30 mil reais é como se fosse uns 50 hoje. Naquela época era, porque o dólar estava baixo, tinha umas coisas bem equiparadas, então o dinheiro estava bem equiparado com... Tava um pouco equiparado com o dólar, não estava muito alto, então era 30 mil reais se eu fosse fazer sozinho, 50 mil reais se eu fosse fazer em 2 pessoas. E aí o que aconteceu, né? Eu tava nesse treinamento e eu falei, caramba, cara... eu acho que eu queria muito fazer esse curso, eu quero muito fazer esse curso. E eu comecei a pensar, esse curso vai ser incrível pra mim, esse curso vai ser maravilhoso pra mim. E eu comecei a me ver nesse curso, nesse treinamento. E aí, quando eu estava lá nesse treinamento, eu encontrei com uma menina, e aí eu falei com ela assim, oi fulana, tudo bem e tal. Era uma menina que eu conhecia, porque assim, eu lembro das pessoas, eu lembro do rosto das pessoas, eu não esqueço o rosto das pessoas. Eu não esqueço as histórias que as pessoas me contam, mas eu esqueço o nome e eu esqueço de onde eu conheço as pessoas. Então eu encontrei com ela, o nome dela era Valéria. Até hoje ela é minha amiga, virou minha amiga assim de paixão, né? E a Valéria me encontrou no treinamento do T. Harv. E a Valéria sempre foi muito vaidosa, né? Ela é uma mulher, uma cinquentona, assim, loira. Mas ela é aquela loira que usa escova no cabelo, sabe? Maquiada, toda cheia de cordão. A unha muito bem feita. Um salto desse tamanho aqui, umas roupas brilhosas. Maravilhosa, assim, uma autoestima maravilhosa. Toda próspera, né? Tem dinheiro, tem um monte de coisa. Cria coisas pra vida dela. Ela é uma criadora maravilhosa. E aí eu encontrei... E eu lembrei dela quando eu a vi, né? Eu falei, oi, tudo bem? Você aqui? Eu não lembrava do nome dela. E aí depois eu olhei no crachá, era Valéria o nome dela. E eu falei, oi, tudo bem? E tal. E aí conversei com ela um pouco. E ela falou assim, vai fazer o curso? Eu falei assim, menina, não sei se eu vou fazer. Gente, eu não tinha dinheiro, eu não tinha cheque e eu não tinha cartão. Nenhuma das 3 coisas que era necessário para fazer o curso. Nenhuma dessas 3 coisas eu tinha. E aí eu falei pra ela assim, cara, já lancei pro universo, eu quero fazer, mas não sei se eu vou poder fazer. Talvez eu faça o de 7 mil, porque era assim, tinham vários cursos separados de 7 mil reais, de 10 mil reais, mas o combo todo era 30 mil, se fosse 50 e pouco, se fosse 2 pessoas. E aí eu falei, talvez eu vou fazer um separado. Ela, não faz separado, faz o combo todo. Eu falei, cara, eu não tenho cartão aqui agora. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho cartão com esse limite. Então eu não posso fazer isso. Aí toda hora, aí o curso era de 3 dias. No primeiro dia ela falou comigo, no segundo dia ela, e aí, vai fazer? Eu, caraca, não consigo agora. Eu tô sem cartão aqui e tal, não sei o que lá. Acho que eu não vou conseguir fazer tudo. No terceiro dia... Cara, eu não sei o que aconteceu, eu sei que abriu de novo as inscrições e eu fui lá pro meio da fila, onde as pessoas estavam. Falei, deixa eu ver qual é que tá lá, né? Aí fui lá olhar, porque eu falei assim, eu joguei essa pro universo, né? Universo, quais são as possibilidades? Me mostra aí quais são as possibilidades de eu fazer esse curso. E aí eu tava lá no meio de todo mundo, e aí veio a Valéria pra mim. A Valéria falou pra mim assim, Fernanda, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Ela, olha só, você não quer fazer o curso comigo? Aí eu falei, cara, já te falei, eu não consigo agora, eu não tenho limite no cartão para pagar um valor tão alto, 30 mil reais, e eu não trouxe cheque, não tenho um cheque para dar aqui, né? E mesmo assim o cheque era só no máximo em 3 ou 4 vezes, era uma quantia muito alta para mim. E aí ela falou pra mim o seguinte, olha, eu comprei aqui pra mim e pro meu marido, mas olha pro meu marido não quer fazer nada, ele só vem pra me acompanhar, ele só vem pra ficar junto comigo, eu não quero fazer esses treinamentos, eu não quero, ele não quer fazer esses treinamentos, vamos fazer o seguinte, eu pago pra você. E aí eu falei assim, você paga? Ela falou assim, eu vou pagar pra você. Eu vou pagar aqui no meu cartão e o resto eu vou parcelar no boleto, porque pra parcelar no boleto você tinha que dar, acho que 20% do cartão, alguma coisa assim. Ela, então eu vou pagar 10 mil, era mais ou menos novembro, né? 10 mil reais, eu passo aqui no cartão e a gente paga em dezembro e janeiro. E aí depois você me paga no boleto e a gente paga no boleto em 6 ou 8 vezes, não me lembro quantas vezes que era. E aí eu falei assim, tá bom.
E aí ela foi lá, pagou o curso e naquele dia eu comprei um curso de 30 mil reais sem ter dinheiro, sem ter cartão, sem ter cheque e sem ter a menor ideia de como que eu ia pagar. E eu tinha que pagar 10 mil 2 meses depois, e depois a mensalidade acho que era 3 mil reais, se eu não me engano. Foi a conta mais alta que eu já tinha feito na minha vida até aquele momento. Até aquele momento. E aí, eu lembro que uma hora eu falei pra ela assim, cara, eu tô preocupada porque essa conta é muito alta. Ela falou assim, garota, você é maravilhosa, você é dona das crenças, você vai ganhar muito mais do que isso. Até dezembro você já bateu um monte de meta, você tem que ir atrás, você tem que fazer acontecer, você é muito boa, você é muito não sei o que lá. Aí eu, tem razão, verdade mesmo e tal, não sei mais o que. E aí ela foi, pronto, foi isso. Curso comprado, meta batida e tudo mais. 2 anos depois... uma semana antes de eu fazer um dos melhores cursos que eu já fiz nos Estados Unidos, é um curso que só aparece de 4 em 4 anos, esse curso só tem de 4 em 4 anos. Uma menina me ligou e falou assim, olha, vai ter o curso tal, esse curso vai ter daqui 15 dias, você não quer fazer? Aí eu falei, quanto que é? Aí ela falou assim, 10 mil dólares. Falei, cara, 10 mil dólares, o dólar a 4 reais vai dar 40 pau, mais passagem, mais hospedagem, mais para ficar 10 dias nos Estados Unidos, eu vou gastar aí uns 60 pau, eu não tenho 60 mil para dar nesse dinheiro. E lá nos Estados Unidos não tem essa, você não pode parcelar no cartão, porque agora eu já tinha cartão, eu já tinha cheque, né? Mas não tinha como parcelar no cartão, não tinha nada disso. Curso nos Estados Unidos é no pau. É 30 mil, 40 mil, 40 mil paga aqui agora no dinheiro. Não tem essa, né? E se for no cartão é uma vez só. E eu falei, agora não vai ter como mesmo, porque eu não tenho 40 mil. Depois eu falei assim, aí a minha amiga virou pra mim e falou assim, cara, a Valéria, inclusive, que a Valéria falou pra mim assim, faz esse curso, que esse curso é muito bom e tal. E a Valéria falou, bota a intenção de fazer. E aí eu lembro que ela falou pra mim assim, bota a mala, faz a mala, abre a mala e faz a mala. Eu falei assim, cara, eu nem comprei nem a passagem, como é que eu vou fazer a mala? Faz a mala. E aí eu fiz a mala. Depois veio uma coisa assim na minha cabeça, eu falei assim, eu vou comprar a passagem. Aí a outra vozinha falava pra mim assim, porra, como é que tu vai comprar a passagem se você não tem nem o dinheiro do curso? Aí eu tava com uma mentora na época, aí minha mentora falou pra mim assim, cara, se você não for dando os passos, se você ficar esperando as coisas acontecerem pra você dar os passos, nada na sua vida vai acontecer. Você precisa se colocar em movimento. Porque se você não se coloca em movimento, você não começa a mudar a sua crença. Você não começa a mudar seu paradigma. Eu falei pra ela, pô, você tem toda a razão. E aí eu fui lá e comprei a passagem. E eu com a mala pronta e com a passagem comprada, e eu pensando, meu Deus do céu, né? Como é que eu vou fazer? E aí lancei pro universo de novo. Universo, me surpreenda. Me surpreenda, né? Sabe quando você entrega na mão. Gente, isso é o que muitos evangélicos que estão na igreja há anos nunca vão conseguir entender. Isso é entregar na mão de Deus. O que é entregar na mão de Deus? Eu estou fazendo o que for necessário, eu sei que eu vou nesse negócio, agora tá contigo, me ajuda aqui, me dá aí as suas ideias, que eu vou guiando aqui, o que for possível eu vou fazer. E aí eu fui fazendo uma semana antes do curso, eu juro por Deus, uma semana antes do curso. A menina que tava querendo me vender o curso, ela me ligou e ela falou pra mim assim, cara, você é a maior criadora do universo. Eu falei, eu recebo, eu quero ser essa pessoa. E ela virou pra mim e falou assim, tem uma pessoa no treinamento, na verdade esse treinamento tem várias pessoas que fazem isso, né? Muitos empresários que têm dinheiro, pessoas que acreditam que ajudando o outro aquilo volta pra eles de alguma forma, enfim. E aí ela virou pra mim e falou assim, tem uma mulher aqui, uma pessoa, né, o nome dela é Adriana, e a Adriana, ela quer patrocinar uma pessoa pro curso e ela escolheu você. Ela vai depositar amanhã na sua conta 30 mil reais, 30 e poucos mil reais, na verdade, né, dava mais que isso, dava mais que isso, era só fazer a conversão. Dava quase 40 mil reais. A Adriana tinha vendido um apartamento e ela falou que se ela conseguisse vender o apartamento pelo preço que ela queria, ela ia doar uma parte daquele dinheiro para ajudar alguém que quisesse fazer esse curso. E aí
A Adriana depositou o dinheiro na minha conta e eu combinei com a Adriana como que eu ia pagar a Adriana. Eu paguei a Adriana, acho que foi em 6 ou em 8 meses, se eu não me engano. E na outra semana eu estava no curso. E no outro dia tinha na minha conta quase 40 mil reais de alguém que eu nunca vi na vida, que eu nunca tinha visto a cara, que eu não sabia nem o sobrenome e que eu só conheci lá no curso e lá no treinamento. Então, assim, a primeira coisa que você precisa entender sobre criação de realidade é que as suas crenças criam a sua realidade. A segunda coisa que você precisa entender é que sempre vai ter pensamento de retardado na sua cabeça e sempre vai ter pensamento que vai te levar você para o seu objetivo. O ponto é, qual deles você está alimentando? Qual deles você está levando para sua vida? Enquanto você achar, enquanto você repetir para você o tempo todo, não pode, isso não é para mim, isso não dá para mim. Enquanto você repetir para você que não é para você, isso nunca vai ser para você. Esse é o seu mantra, isso não é para mim, não é a minha hora, não chegou a hora, não tá na minha vez, eu não tenho dinheiro para fazer isso. Toda vez que você fala isso, você tá dizendo, dinheiro você tá mandando em mim. Dinheiro, bate em mim mais, que eu tô apanhando pouco. Vem aqui, me diz como é que funciona, como é que rege a minha vida. Quando eu entrei no mundo corporativo, a mesma coisa. Eu falo para as pessoas, a minha vida é um eterno milagre. Mas, a santa que faz os milagres sou eu. Desculpa. Sou eu que me coloquei no caminho, sou eu que me abri para receber. E isso é uma coisa muito séria, porque às vezes a gente não está aberto para receber. Quando você fala, eu não posso, quando você fala, isso não é para mim, quando você fala, eu não tenho dinheiro, o que você está dizendo isso não é para mim, eu não estou aberto para receber. Eu não estou aberto para ter isso aqui agora. E você dizer, eu não estou aberto para ter isso aqui agora, eu não estou aberto para ter isso aqui nunca. Várias pessoas, quando entraram no curso Pro, falaram pra mim assim, Nanda, eu nem tinha dinheiro pra entrar, eu não sei como é que eu vou entrar, mas eu vou entrar. Quando chegava na semana, o dinheiro aparecia, elas recebiam dinheiro inesperado, elas conseguiam um cartão. Sempre, eu tenho várias histórias dessa, porque é isso que eu falo sempre pra vocês. O treinamento que eu dou pra vocês aqui nas lives todos os dias de manhã, gente, é sério. É para vocês tomarem um gole e incorporar na vida de vocês todos os dias. É para vocês começarem a observar e levar para a vida de vocês todos os dias. Então, você tem que começar a fazer esse movimento. E começar a direcionar a sua mente para o que você quer e para as possibilidades que existem. Existem várias possibilidades no universo. Existem infinitas possibilidades no universo. Você não pode fechar a sua e só naquela que você acredita que é. Saca? Não é só aquela... Fabiana tá contando aqui, ó. Eu fiz o seu curso Pro assim, me joguei e o universo toma conta. Olha aí, é um exemplo clássico. E eu tenho certeza que tem gente que tá olhando aí do outro lado e tá falando, mas pra essa pessoa deve ser diferente. Por que você tá com esse pensamento retardado na sua cabeça? Porque você tem uma crença de que você não merece, de que não é pra você, de que não é o seu momento. Essa porra tá te segurando, meu amor. Enquanto você não entender isso, você não vai sair desse ofurô de cocô nunca. Nunca na sua vida. Nunca. Olha aqui a Graça falando, decidi fazer o Pro sem ter como pagar, depois conseguir. É isso, é assim que você faz para dar o passo. Você precisa mostrar pro universo que você acredita que você vai conseguir. E depois que você dá o passo, neguinho, não tem como. Você já se colocou no caminho, você vai correr, você vai andar, você vai dar o seu jeito. Você vai dar o seu jeito. Então, assim, não adianta, gente. Vocês ficam olhando e medindo a vida. Quando vocês medem a vida de vocês pela vida que vocês estão vivendo agora, vocês estão presos ao passado. Porque o que está acontecendo aqui agora é o passado. Isso aqui que está se materializando agora é o que eu pensei ontem e anteontem. Amanhã é outro dia completamente diferente. Olha aqui, mais uma, Ana Maria falando, eu também.
Mesma coisa. Não é uma história, não é duas histórias, não é três histórias. Eu tô falando pra vocês de várias histórias. De várias histórias que você pode fazer e criar para sua vida se você estiver disposto a se colocar no caminho e se você estiver disposto a receber. Porque para receber você precisa ter humildade. Você precisa ter humildade de que você não sabe tudo, de que você não tem o controle de tudo, de que você não pode tudo e que o universo pode sim te surpreender com uma coisa que você nem imagina. Mas quando você diz, caramba, cara, eu não tenho dinheiro, não, isso nem é uma possibilidade, nem quero olhar esse carro. Nem quero olhar esse carro. Pra que eu vou olhar esse carro? Não tem dinheiro pra comprar? É assim que você fala pra você. Olha como é que você fecha as portas pra sua vida. Você vira pra um carro que você quer e você fala, pra que eu vou olhar pra esse carro? Eu nem tenho dinheiro pra comprar? Pra que eu vou olhar esse... Esses dias eu tava pensando, né? Eu falei assim, eu não quero comprar apartamento agora, porque eu tenho uma ideia de investimento muito diferente. Mas umas pessoas que estão vendendo apartamentos, né? Exatamente, Patrícia, é isso que acontece. Você faz. Quando você se coloca no caminho, que você vai fazendo, quando termina, que você vai fazer as contas de quanto você gastou, você vai perguntar assim, cara, como é que eu paguei isso? Você nem sabe como você pagou, porque não foi você que pagou sozinho com o seu esforço, trabalho duro, aquela coisa dura da escassez. Foi você e o universo trabalhando ao seu favor. Por isso que você não sabe como é que acontece. Por isso que você não sabe como é que... Gente, vocês não têm ideia. Antes de eu começar a ganhar dinheiro na internet, antes de eu ganhar prosperidade na internet, né? Olha aí. Olhei dizendo, putz, assim mesmo, eu preciso comprar um carro e eu disse que não tinha dinheiro. Caraca, cara, olha como que a gente fecha. O universo vai, mostra o carro pra você e aí você fala, não quero porque eu não tenho dinheiro. Putz, velho, isso é bizarro, entendeu? Então a primeira coisa que você precisa parar de fazer agora é bater palma pra maluco dançar. E o que é bater palma pra maluco dançar? É você dizer pro dinheiro ou pras circunstâncias que é elas que dominam a sua vida. Não é. Olha aqui a Simone falando, todas as coisas mais caras que tem na minha vida eu comprei depois de ir na loja, tocar na peça e dizer que eu queria comprar. Eu não tinha nem 10% do valor, tá tudo aqui. Exatamente, é isso. Todos os cursos, pra mim, hoje, olha a Patrícia falando, gente, eu tô achando que todo mundo do Pro foi assim, hein? Não, todo mundo eu sei que não foi assim, mas olha quanta gente, Patrícia falando aqui, ó, aconteceu mesmo comigo, né? Milagres aconteceram na minha vida para eu conseguir pagar meus cursos e despesas para ser coach. Gente, ser coach no Brasil é caro. Se você comparar com os outros cursos, é caro. É um curso de R$6.000, é um treinamento de 3, é um outro treinamento de 4. O meu treinamento do curso Pro presencial é R$6.000. R$6.000. Eu tenho a clareza de que não é um treinamento para todo mundo. Eu tenho a clareza de que não é todo mundo que tem R$6.000, mas eu tenho a clareza de que é para todo mundo em termos universais e que quem consegue pagar R$6.000 para estar comigo no curso presencial consegue absolutamente qualquer coisa. Se você não consegue fazer milagres pequenos na sua vida, tampouco você vai conseguir entender o Pro. Tampouco você vai conseguir usar o Pro na sua vida. Porque o Pro, ele é um treinamento para você criar milagre na sua vida. É para você fazer transformação profunda. No dia que eu tava lá no treinamento, eu tava falando assim, esse treinamento é para quem quer mudar. É para quem quer mudar a vida. E aí alguém virou e falou assim, mas eu acho que isso aí não tem nada a ver. Porque às vezes a pessoa não quer mudar, ela só quer melhorar. Ótimo, não tem problema nenhum. Se você quer só melhorar, vai para outro lugar. Vai procurar outro curso. O Pro não é esse curso. As minhas lives não são para isso. É para mudar de vez. Porque melhorar a gente já faz todo dia. Melhorar é você ir lá e comprar um balde de cal, igual eu falei aquele dia lá na live. Você compra um balde de cal e vai pintar, e você olha de longe falando, nossa, a casa branquinha, linda. Quando você chega perto, encosta a mão, você sai branco.
Fica todo mundo que nem um fantasma, não pode nem encostar nas paredes da casa porque aquela porra tá branca, né? Um troço mal feito, né? Então, isso é o melhorar. O melhorar é isso, é você fazer uma coisa que é um fake, né, na sua vida. E o que você precisa é mudar de vez, né? É entrar e botar o pé e acreditar que Deus, o universo, Buda, o Espírito Santo, a consciência, o que quer que você acredita, vai colocar o chão. Confiar no que está à nossa volta. Confiar no universo. Você achar que você é a pessoa que consegue fazer tudo para a tua vida é uma puta arrogância. Deixa eu te falar uma coisa, meu amor. Você não tem controle nem se você vai estar amanhã respirando. Você não tem controle nem se você vai estar amanhã vivo. Como é que você quer ter o controle da porra toda? E aí essa necessidade de controle, de falar essa merda vai dar errado, de focar no crítico, porque é isso que vocês se focam. Vocês focam no crítico, no que pode dar errado, vai levando vocês para essa porra desses buracos. Olha aí, Letícia falando, já fiz vários cursos, inclusive o Pro, e nem sei como paguei. É isso, gente. É isso. A gente não sabe como pagou. Por quê? Porque a gente entregou, porque a gente confiou. E por que que em algum momento a gente para de confiar? Por que que em algum momento a gente para de criar os milagres? Por que que em algum momento a gente para de fazer essas coisas, né? Eu tava conversando com uma das minhas mentoradas, eu não sei se ela tá aqui agora. E a Malu falou pra mim assim, Nanda, eu quero ir pra Índia. E aí ela falou pra mim assim, só que eu tô preocupada, porque é uma viagem muito cara, né? É uma viagem que a gente vai ficar num hotel de luxo, não sei mais o que, e blá, blá, blá. E eu ainda não dei a resposta pra mulher. Eu falei, Malu, você já sabe ser uma criadora da sua realidade. Vai lá e diz sim pra mulher, porque você vai pra essa viagem. E aí ela foi lá, disse sim pra mulher. E aí, quando foi semana passada, ela falou, Nanda, quero fazer uma call com você. Aí ela foi fazer uma ligação pra mim. Qual que era a ligação dela? Existem pessoas de poder aquisitivo muito alto querendo fazer processos de coaching com ela. Pra pagar, sei lá, 10, 15, 20 mil reais por mês, pelo programa. Ela tá com uma oportunidade incrível na mão. E ela falou pra mim assim, Nanda, eu já entrei no negócio da viagem. Eu já dei a entrada e já tô com a maioria. A viagem já tá quase toda paga. Em um mês. E as meninas que estão lá na mentoria, que estão aqui, sabem disso. Porque ela contou essa história lá na mentoria. Então ela falou assim, cara, eu vou fazer a viagem da minha vida. Eu falei, agora imagina se você tivesse dito pro universo assim, isso não é pra mim agora, porque eu tô apertada, porque eu não tenho dinheiro, isso não é pra mim agora. Imagina se você tivesse nessa vibração disso não é pra mim agora. Se você tivesse nessa vibração, você não teria entrado na viagem, você não teria dado esse próximo passo e essas pessoas, pode ter certeza, elas não estariam procurando você para fazer processo de coaching. Por quê? Porque o seu foco ia estar todo focado ali, que você tem pouco dinheiro, que seu dinheiro está acabando, que o dinheiro do banco está indo embora, que o dinheiro não sei o que lá. Ai meu Deus, porque agora eu não tenho mais um centavo, porque eu já gastei tudo. Quer ver um tipo de coach que eu não aceito dentro da minha mentoria? É o coach que fala pra mim assim, eu já gastei muito dinheiro com mentoria e agora não tem como, dessa vez tem que dar certo. Falou isso pra mim, eu já fico com ranço. Por quê? Porque ele tá vibrando na escassez. Ele não tá vibrando no, caramba, eu gastei muito dinheiro com mentoria, consegui pagar, significa que eu consigo pagar muitas outras mais e significa que eu vou ganhar muito dinheiro mais. Ele não tá vibrando nisso. Ele tá vibrando no tem que dar certo agora, porque se não der certo dessa vez, eu tô desesperado. Pronto, começou a botar a ansiedade na merda, o negócio não funciona. Por quê? Porque a prosperidade não funciona na ansiedade. Tenta plantar uma semente e falar com ela assim, vambora! Vai, nasce logo, eu quero uma manga amanhã, eu quero um pé de manga amanhã, semana que vem eu quero meia dúzia de manga. Tenta falar isso, não existe, não funciona. Ao mesmo tempo, tenta plantar uma mangueira e falar pra mangueira assim, ó mangueira,
Você não precisa dar muita manga, eu só preciso de 10 mangas por mês. Não dá mais do que muita manga. Não tem como, a mangueira vai dar manga pra caralho. Vai dar manga pra você dar pros outros, porque é assim que funciona a prosperidade. Ela tem um tempo de maturação, ela tem um tempo pra você ir mudando, ela tem um tempo pra você ir amadurecendo e ela começa a frutificar na sua vida. Como é que você aprende a vibrar? Você aprende a vibrar direcionando o seu pensamento para o que você quer. O que eu tô falando aqui, tudo para você, é como você vai vibrar. É mudando as suas crenças de verdade. É olhando e falando assim, não, cara, eu mereço sim. Não, eu posso fazer isso sim. Agora, por que eu não posso? Você tem 2 braços? Você tem 2 pernas? Você pode ir lá? Você pode vender? Tem coisas que você pode vender na sua casa? Tem coisas que você pode vender na rua? Tem coisas que você pode oferecer para as pessoas? Tem. Ah, você está disposto a fazer isso? Não. Então você não está disposto a ter o que você precisa. Todos nós temos condições de criar a nossa realidade. Quando você olha para o seu cliente, que você vai oferecer para ele um programa de 3 mil reais, de 4 mil reais, de 5 mil reais, que você tem pena de dar o preço, o que você está dizendo para esse cliente é: eu não acredito que você é capaz de criar dinheiro para pagar para mim. Você é tão pobre que você não consegue ganhar dinheiro para mim. Você menospreza o teu cliente. É por isso que os clientes de 3, de 4 e de 5 não aparecem para você. Porque a tua mente é tão pobre, a tua mente é tão escassa, que você atrai escassez para você e pessoas que estão na mesma escassez que você. O que você diz para o seu cliente é isso. Não importa se o seu cliente é um assalariado. Não importa se ele ganha 500 reais por mês. Se ele quiser comprar alguma coisa que é importante para ele, de 3 mil, de 4 mil, de 5 mil, ele vai dar o jeito dele e vai comprar. Porque ele tem inteligência, ele tem corpo, ele é saudável. Ele é capaz de fazer isso. E o universo tem 1 milhão de possibilidades dele fazer isso. Mas você só foca no salário dele. Você só foca que ele não é capaz. Você só foca no que... esse aí já era. Você bota uma sentença de morte na vida do teu cliente e na tua vida. Você bota uma sentença de escassez e de pobreza na vida do teu cliente e na tua vida. Você vibra a pobreza o tempo todo. Você vibra a escassez o tempo todo. Você vibra que você não pode o tempo todo. Olha a Letícia falando aqui que deu uma pescadinha aqui, escutando a live, e sonhou que estava no meu treinamento. Maravilha, você acabou de criar essa realidade, porque o meu treinamento, pode ter certeza, vai ser foda para um cacete. Vocês não têm ideia do que a gente está criando para o nosso treinamento ao vivo. Vocês não têm ideia, vai ser um negócio... A gente está demorando fazer, porque na verdade esse treinamento já era para ter sido criado e realizado esse ano. A gente está demorando muito fazer, mas cada vez ele está se tornando maior e cada vez ele vai se tornar mais espetacular ainda. Você pode ter certeza disso. E é no sonho que a gente cria mesmo. A gente cria muito no nosso sonho, a gente cria a realidade, a gente cria a prosperidade. E eu quero perguntar para você hoje... Quais são as regras que você criou para a sua vida que estão impedindo você de ir além? Quais são as regras que você está criando para a sua vida que estão impedindo você de ter mais prosperidade, dinheiro, saúde, sucesso, amor, prazer, alegria? Que porra de condicionamento é esse que você botou na tua cabeça que você não consegue ir além? Que controle é esse que você está dando para você, que você não controla porra nenhuma, e você tá botando esse controle aí pra você, que você tá querendo controlar, que você tá impedindo que Deus, que o universo, que o ser superior traga pra sua vida tanta coisa boa. Onde foi que você se limitou, que você tá dizendo, não, daqui pra lá é demais pra mim, isso não dá pra mim, isso não é pra mim? Aonde foi que você acreditou, que crença que você acreditou e que você engoliu como verdade, que está fazendo com que você crie esse tipo de pensamento para sua vida? Por que que não é para você? Por que que não pode ser para você? Quem disse isso? Quem cagou essa regra de que não pode ser para você? Onde está escrito isso, pelo amor de Deus, que não pode ser para você?
Você tá ouvindo a voz da sua mãe dizendo? Isso aí é muita coisa pra você, é muita areia pro seu caminhão. Tá ouvindo quem? Você tá ouvindo quem dizer na tua cabeça que é muita areia pro seu caminhão? Que é muita coisa pra você. Nada é muito pra você. Nada que existe no universo pode ser muito pra você, porque você é infinito. A sua consciência é infinita. A sua consciência é extremamente poderosa e você pode criar absolutamente qualquer fucking coisa. E eu tenho certeza que na sua vida você já criou muita coisa. Que você não tem ideia, que você não está se lembrando de que você criou. Sem você ter a menor ideia, mas que você criou na tua vida. Porque você disse que você queria e você sentiu que aquilo era pra você. Saca? Vai ser muito bem-vindo, Olenka. Quero você lá no Pro, com seu carro novo. E de quebra ainda dando entrada num apartamento novo, numa vida nova, num monte de coisa. Então que porra de crenças é essa dos outros que você tá comprando pra você como realidade? Você tá comprando uma verdade alheia? Você tá comprando uma verdade que não é só sua? Uma das perguntas que a gente usa pra quebrar paradigmas, lá nas 16 paradigmas do Pro, é essa. Com quem você aprendeu essa crença? Essa crença é sua? Não, não é. Começa a declarar, esse pensamento não é meu. Isso não é meu. Isso aqui é da minha mãe, do meu pai, da minha família, da minha professora. Fazia sentido para elas naquele momento falar aquilo para mim, mas... E quando que a sua mãe te disse isso? Ah, minha mãe disse isso pra mim quando eu tinha 5 anos de idade, quando eu tinha 13 anos de idade. Quando você tinha 7, 5, 13 anos de idade, você tinha condições de cagar regra pra um adulto? Não. Então por que você agora é adulto e continua sendo aquela porra daquela menininha que escutou uma crença quando você tinha 5, 7, 13 anos de idade? Assume a tua vida, cara. Assume a tua vida. A vida é tua. A vida é tua. Seja uma... Ah, a pessoa fala pra mim que eu tenho muita sorte. Foda-se, eu tenho muita sorte mesmo. Ah, vão dizer que foi sorte. Por quê? Você quer dizer que foi fudência? Você quer dizer que foi com dor? Você quer criar dor pra você? Que seja com sorte. Que seja. Ah, você é muito abençoada. Sou mesmo. Graças a Deus. Só vibro nisso. Nessa bênção. Ah, você conseguiu chegar onde você chegou. Porque você teve essa moleza toda, né? Teve uma moleza isso, teve uma moleza daqui. Eu tava conversando com uma amiga minha, tá acabando aqui o tempo. Agora só mais um milagre pra você entender como que é possível. E ela trabalha, assim como eu, com crianças também. E a gente tava na praia conversando, né? E eu falei com ela assim, Jaque, eu quero criar uma mansão pra mim, porque agora eu quero mudar pra uma mansão. E eu já vi a mansão que eu quero. Eu quero uma mansão com 12 quartos, porque eu quero levar meus mentorados pra minha mansão. E eu vou ficar um final de semana com eles lá. E eu fui falando pra ela tudo o que eu tava fazendo. Ela falou assim, cara... vibra na mansão. Quando você estiver mergulhando no mar, pensa assim, eu crio uma mansão maravilhosa pra mim, porque isso é ótimo. Ela falou assim, eu criei 40 mil reais pra mim assim. Aí eu, sério. E olha a história que ela me contou, bem rapidinho. Ela falou que precisava de 40 mil reais pra poder... 40 ou 50 mil reais, foi uma dessas coisas assim. Ela precisava de 50 mil reais pra poder criar alguma coisa no negócio dela. E ela virou pra mim e falou assim, Fernanda, eu vim pra cá e todo dia eu ficava mergulhando aqui no mar e ficava pensando, eu crio 50 mil reais na minha vida, eu tô aberto pra 50 mil reais na minha vida, e continuei fazendo as coisas que eu tava fazendo. E aí ela encontrou um ex-namorado que ela não via há muito tempo, o cara era milionário e tal, tem um monte de coisa, e eles dois começaram a conversar e ela deu uma dica pra ele. E ela falou assim, olha, deixa eu te dar uma dica, porque ele tava com problemas com o filho na empresa e tal, e ela deu uma dica pra ele, falou assim, faz assim, você vai perceber que o seu filho vai aproximar mais da sua empresa e tal, blá blá blá. E ele seguiu a dica dela, e quando ele seguiu a dica dela, ele teve um resultado fascinante. E aí ele ligou pra ela e falou assim, cara,
eu adorei aquilo que você me ajudou muito, vamos jantar? E eles saíram pra jantar à noite, e aí ele virou pra ela e falou assim, olha, aquela dica que você me deu foi incrível, aquela dica que você me deu foi maravilhosa, me ajudou muito, olha, você resolveu um problema incrível pra mim, e eu queria te retribuir com isso, como é que eu posso te ajudar? E ela falou, eu preciso de 50 mil reais. Ele tirou um cheque, assinou um cheque na hora e deu pra ela 50 mil reais. O que é possível para você? Aí eu conto essa história para uma pessoa que tem uma mente de escassez. O que a pessoa fala? Ah, eu queria um ex-namorado desse. Porque ela pensa que o que criou os 50 mil reais foi a porra do ex-namorado. Eu sei que você tá pensando isso aí. Ah, mas eu queria ter um ex-namorado desse. O problema, meu amor, não é o ex-namorado. É se colocar no caminho. É se colocar aberto para que os milagres da vida possam aparecer e acontecer para você também, o quanto você tá pronto, o quanto você tá nesse caminho, o quanto você quer esse caminho. Eu vou terminar aqui que só falta 5 segundos e tá acabando. Valeu a pena essa live para você? Eu quero que você deixe um comentário.